Caro aluno, seja bem-vindo à nossa segunda competência da disciplina de recrutamento e seleção. Sou Mário dos Anjos, facilitador dessa disciplina. Sejam muito bem-vindos todos os alunos. E nossa segunda competência, nós vamos trabalhar técnicas e práticas de entrevistas. Nós veremos a compreensão de alguns conceitos centrais, e reflexões sobre entrevistas. Em seguida, conheceremos o processo de entrevista de seleção e as características do entrevistador. E, finalmente, o processo de condução de uma entrevista. Nós sabemos que a entrevista é um dos processos de seleção mais utilizados pela empresa. E, conforme vimos na competência anterior, o principal é que a empresa ela saiba identificar a competência em seus colaboradores. Saber se comunicar, saber o que fazer, por que fazer, saber trabalhar em grupo, são exemplos de algumas competências muito valorizadas pela empresa. E vimos também que o recrutamento é um processo central, cujo objetivo maior é fornecer candidatos para a etapa subsequente, para outra atividade importante, que vem a ser a fase de seleção. A seleção, por sua vez, ela geralmente temos nela, com bastante frequência, uma entrevista. Você sabe o que é uma entrevista? Bem, uma entrevista é um procedimento de coleta de informações e, como vimos agora no slide, existe um entrevistador, que é quem vai tomar decisões, existe um entrevistado, um candidato, e nesse processo, conforme podemos ver nessa figura, existem as entradas. Por exemplo, perguntas que fazemos aos candidatos, informações, previsões sobre comportamentos, atitudes, e nós temos saídas desse processo. Quais são as saídas? As respostas, as reações, enfim, tudo aquilo que vai alimentar a nossa decisão de escolher quem entrará naquela empresa. Sempre relembrando a importância da identificação das competências em todos os candidatos que participam da entrevista. Vamos lá. Existe uma série de vantagens na realização de entrevista. Uma delas, acho que o maior destaque, é que ela permite um contato face a face, olho no olho, entre candidato e o entrevistador. Nós temos uma interação direta com esse candidato. Consequentemente, a possibilidade de ter respostas mais ricas, ela tende a ser muito maior. Existe uma tendência de tratarmos a pessoa com mais sensibilidade, ela se sente mais prestigiada. Por quê? Porque só há duas pessoas naquele processo, quem entrevista e o entrevistado. E, finalmente, para a empresa, é uma ferramenta importante para avaliarmos o comportamento e reações dos candidatos. Porém, como tudo na vida, existe uma série de desvantagens. Quais são elas? Por exemplo, a subjetividade. Um entrevistador mais rigoroso, ele pode ter um erro de julgamento. E, com isso, mesmo sem querer, vir a prejudicar algum candidato. Um candidato que tenha mais competências, por exemplo, ele pode não se sair bem na entrevista, por algum fator muito pontual, alguma preocupação, algum problema de saúde, algo que pontualmente aconteceu durante a realização da entrevista. A entrevista demanda um certo preparo. O pesquisador ele deve ter preparo e saber como conduzir a entrevista. Nós explicamos muito bem esse processo no caderno da disciplina e esperamos que você também interaja com seus amigos, seus colegas de curso, os tutores, comigo, para juntos consolidarmos o conhecimento de como realizar essa entrevista. E, finalmente, uma grande desvantagem é que, se o entrevistador não for bem preparado, não conhecer a fundo os valores da empresa, as atribuições do cargo, o conhecimento que ele tem sobre aquele cargo, toda a entrevista pode ser comprometida. Vamos lá, vamos continuar nossa aula.
Bem, o processo de entrevista, normalmente, ele é composto por 4 etapas. Na abertura, é comum que o pesquisador, que o entrevistador, ele explique o motivo, o processo, as vagas e tire eventualmente qualquer dúvida inicial que o candidato tenha naquela ocasião. Em seguida, ocorre um processo de pesquisa, em que as perguntas, em sequência, elas são feitas e ocorre o quê? A resposta, a troca de informações, com o objetivo de que entrevistado e entrevistador, candidato e entrevistador interajam, para que seja possível identificar, esclarecer mais se aquela pessoa que participa do processo seletivo é a mais indicada para aquele tipo de empresa. Percebe-se até que é quase como se fosse um casamento, né, entre empresa e colaborador. E o grande objetivo da entrevista é que possibilite o maior conhecimento de ambas as partes. Claro, porque não é só a empresa identificar naquele candidato as competências, mas também é importante que o candidato enxergue na empresa aqueles valores que ele busca enquanto desenvolvimento profissional, para que sua carreira ela possa ser cada vez mais desenvolvida. E, finalmente, ocorre o fechamento da entrevista, em que tanto o entrevistado como o entrevistador, o pesquisador, eles vão concluir o processo e, eventualmente, alguma dúvida que tenha permanecido vai ser esclarecida. Então, na condução de entrevista, é indispensável identificar os objetivos dessa entrevista. Nós temos dizer para o candidato em relação às vagas, o cargo, apresentar um pouco a empresa. É preciso criar um clima muito favorável, um bom clima para a entrevista, um clima de construção, um clima propício, um clima que favoreça a troca de informações verdadeiras. É indispensável que tanto empresa, entrevistado ou candidato à empresa troquem informações totalmente verdadeiras. É preciso também conduzir a entrevista orientada para objetivos. Então, se uma empresa, por exemplo, busca alguém que saiba realizar de forma competente a separação de produtos no estoque de um depósito, de uma loja, digamos assim, essa entrevista ela deve claramente conduzir para a identificação dessas competências. As perguntas, toda a troca de informação, ela deve ter como objetivo essa questão de identificar as competências naqueles candidatos. É importante também que o entrevistador ele possa avaliar aspectos comportamentais, como, por exemplo, atitudes, comportamentos numa situação de insegurança, de risco, de estresse no trabalho, para evitar uma contratação errônea, que futuramente traga problemas tanto para o candidato, para o profissional, como para a empresa. Indispensável também evitar questões discriminatórias. O que nós queremos é identificar competências, queremos buscar profissionais qualificados que possam contribuir o máximo para a empresa. É importante também responder às questões feitas e às outras que não foram feitas pelo candidato. Lembre-se, a sinceridade e a transparência são características relevantes, indispensáveis na entrevista. E, finalmente, o entrevistador ele deve anotar de imediato os seus registros, para que não esqueça. E, assim, ele tem a possibilidade de avaliar com a maior clareza possível cada um dos candidatos. Caro aluno, quero agradecer mais uma vez a atenção. Coloco a mim e toda a nossa equipe à disposição. Interaja também no nosso chat, no nosso fórum. Faça as atividades no caderno e sucesso. Um forte abraço.